Então, tá todo mundo vendo minha tela? Sim. Beleza. Então, vocês vão vir aqui em conteúdo do curso. Aí vai ter aqui embaixo controle de frequência. E aí, 30/9, vocês vão colocar registrar presença. E aí, aqui vocês colocam a senha da aula de hoje. Que é quinta. Opa. Quinta RH. Presente, salvar mudanças. Ok? Aí já deixa eu abrindo o slide de hoje. Peraí. Professora, a senhora conseguiu ver o PDF que eu mandei lá no e-mail? Deixa eu dar uma olhada, peraí. É o Rominique que tá falando? Isso. Deixa eu olhar, Rominique. Que o slide tinha corrompido, parece. Sim, veio corrompido. Mas você mandou no e-mail ou você mandou na... No e-mail. Deixa eu olhar aqui, então. Gente, todo mundo recebeu a avaliação do fórum e da situação de aprendizagem? Sim, recebi. Eu recebi também, Luciana. Positivo. Então, tá. Eu pergunto porque, às vezes, eu sei que teve gente que eu dei a nota, aí eu voltei e não tinha computado a nota da pessoa. Professora, boa noite. O meu não tá lá, não tem nota. O do fórum, o meu também não está. Do fórum. Então, deixa Professor, eu... o meu também do fórum também não tá não lá. Eu vi agora. Não tá? Peraí. Me passa aqui no chat o nome de cada um que não está com nota no fórum. Por favor.
Dominique, você tá me ouvindo? Tô sim. Eu não recebi. E na SAP, aparentemente também não consta. Deixa eu olhar aqui de novo. Vou dar uma olhada aqui em enviados e já vejo aqui o que aconteceu. Professora, Oi. eu enviei pro. Eu acho que é e-mail, não sei se é pessoal da senhora. Deixa eu olhar. Não sei se é. Qual que É, é esse que e-mail? é o mesmo e-mail que a senhora me respondeu lá, pediu para me enviar. Só fiz reencaminhar. Ué. Envia de novo, então, Dominique. Deixar. Ou tenta subir na plataforma. O ideal é vocês me enviarem tudo na plataforma, gente. Eu vou baixar o PDF aqui de novo. O carregador aí. Olha, me dê aí. E aí? A gente acha que eu vou começar a aula. Realmente. Professora, dá para ver Oi. só se esse e-mail que eu coloquei aí no chat é ele mesmo? Não é esse. Esse e-mail deve estar indo para o contato da FIEG. Que esse no reply é mais de comunicado mesmo, sabe? Ele está Eu indo acho que para também foi algum isso. lugar da FIEG. Mas tenta me encaminhar lá de novo na SAP. Pronto, então eu vou excluir o que tem lá e vou adicionar esse, né? Isso mesmo.
Então tá, gente. Todo mundo já colocou a presença na aula? Eu deixei liberado até mais tarde, mas é importante que vocês coloquem a presença de vocês, pra vocês não esquecerem. Sim, eu consegui. Deixa eu só achar onde que tá a aula de vocês aqui. Peraí, gente. Que eu vou abrindo 10.000 guias e aí eu não sei onde que tá para compartilhar. Peraí. Ó, a senha é quinta RH. Deixa eu escrever aqui de novo. Metânia, tá lá em conteúdo do curso, confirmação de presença. Segue, deixa. Mandei o PDF, professora. Ok, então. Pessoal, preciso que vocês me confirmem se conseguem ver a tela aqui. Sim, dá para ver. Então tá. Então vamos lá. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre empresas. Acabando a aula aqui, eu já libero para vocês a atividade, tá? A atividade é bem simples, não é algo de outro mundo, tanto que vocês conseguem fazer tranquilamente em um dia, no máximo no fim de semana. Então é bem tranquilo. Eu só. Oi? Achei simples. Não, é tranquilo mesmo. Eu só deixei para liberar agora, porque achei importante primeiro falar um pouco com vocês sobre isso, e aí depois vocês me enviariam a atividade.
que não precisa ficar refazendo. Então, para evitar a refação, que vocês tenham que fazer de novo, porque teve gente que reclamou comigo que eu dei nota baixa, mas eu dou nota baixa mesmo, gente. Eu sou chata. Mas eu nunca tiro ponto por ser besteirinha, sabe? É só quando é algo bem relevante mesmo. Então, é por isso que eu achei importante primeiro apresentar para vocês essa matéria e aí depois vocês fazem a atividade, tá? Então, só para explicar, a próxima atividade vocês vão ter que fazer os processos, tipo, mostrar qual que vai ser o processo para abrir uma empresa e depois explicar como que faz um cronograma, a importância de um cronograma e montar um cronograma. Cronograma não, gente, desculpa, organograma. Então é bem simples, não é nada de outro mundo. Então aqui, ó, vamos começar falando sobre empresa. O que é uma empresa? Então, empresa é um conjunto de meios técnicos, humanos e financeiros organizados com o objetivo de concretizar um determinado fim econômico. Então, resumidamente, uma empresa está ali para ter um fim econômico visando satisfazer a necessidade dos clientes. Então, eu tenho um monte de gente envolvida nesse processo que tem como objetivo lucro. Entre outras palavras, o conceito de uma empresa é essa: ter atividades que no fim vai obter lucro. Então, a gente tem aqui uma organização. Organização nada mais é do que pessoas que estão juntas, aglomeradas de uma certa forma, com o objetivo de ordenação e agrupamento de atividades, para que todo mundo alcance um objetivo, resultado pré-estabelecido. Então, todo mundo ali tem uma finalidade, tem um objetivo a ser concluído. E aí é nessa organização que vai estar todo mundo alinhado para chegar naquele fim. E as empresas, elas precisam de uma estrutura para mostrar quem que está, qual que vai ser a forma de fazer, quem que vai fazer, ser responsável pelo quê. E a gente tem aquelas que têm uma estrutura formal, que ela é muito planejada, ela é bem representada em um organograma, todo mundo sabe exatamente o que tem que fazer, onde fazer e como fazer, digamos assim. E numa estrutura informal, a gente vai ter uma rede de relação social e pessoal que ela não é tão estabelecida como na estrutura. Ela surge de interação social das pessoas. Então, a gente vai ter, por exemplo, uma ONG. Então, numa ONG, a gente tem várias pessoas que são responsáveis por várias coisas. Ninguém ali, não necessariamente vão ter as pessoas que têm um grau hierárquico maior do que as outras. Às vezes a gente tem alguém que é o mais responsável, que é o diretor ou algo assim, mas que depois a gente não vai ver uma hierarquia tão forte. Aí a gente tem aqui que as organizações juridicamente são chamadas de pessoas jurídicas. Então a gente vai ter a pessoa física e a pessoa jurídica. E elas vão ter um direito e dever próximo aos das pessoas físicas. A gente encontra aqui na parte de direito tanto público quanto privado. O direito público é aquilo que vai envolver a organização do Estado, são normas públicas. Eu não posso, enquanto empresa, simplesmente chegar e falar assim, eu não vou pagar esse imposto. Não quero, não vou. E aí é isso. Então, quando a gente fala de direito público, eu respondo ao Estado. Então, são normas que são estabelecidas para tudo fluir de uma maneira organizada. E aí a gente vai ter algumas instituições que vão responder
pelo Estado. E aí a gente tem o direito privado, que vão dizer respeito ao interesse dos particulares. Então, é um acordo que eu fecho aqui com qualquer outra pessoa. Por exemplo, a Betânia. Então, eu estou aqui fechando um contrato com a Betânia para vender 10 mil bolsas no mês. Então, eu tenho que fornecer 10 mil bolsas por mês para a Betânia. E aí, aqui a gente vai selar um contrato de comum acordo em que vai gerir os interesses de cada um. E aí, lógico, a gente vai ter penalidades por quebra de contrato. Então, tudo isso tem que estar bem claro. Mas aí, tudo que está ali diz respeito a um direito privado. É um direito entre as partes privadas de empresa. E a gente tem uma classificação econômica em relação a essas empresas. A gente vai ter um setor primário, um setor secundário e o setor terciário. No setor primário, a gente percebe que eles vão compreender a base da economia, é onde tudo começa. Então, a gente tem ali a agricultura, a pecuária, exploração de recursos naturais. No setor secundário, a gente vai ver que são as indústrias e toda atividade relacionada a transformações de bens. E no setor terciário, a gente vai ver que são os serviços, comércio, atividades financeiras como banco, atividade de transporte, de comunicações, enfim, várias outras. Então, aqui a gente vai ter, vamos supor, que eu falei aqui de bolsa. Eu preciso, para fazer minha bolsa, eu preciso de plástico e de couro. Então, eu vou precisar, no setor primário, de materiais e insumos que eu consigo isso. Então, eu vou ali, eu tenho o couro do boi, que depois vai passar todo um processo de industrialização no setor secundário para eu ir para o setor terciário para vender essas bolsas. O meu setor secundário seria a confecção dessas bolsas e depois para o comércio para vender as bolsas que eu confeccionei. E a gente tem uma classificação das empresas em relação ao fiscal. Então, a gente tem 4 classificações básicas, depois a gente vai falar do microempreendedor, mas são elas a microempresa, de pequeno porte, de médio porte e de grande porte. Elas são diferenciadas pelo tanto de funcionários que ela tem e pelo faturamento. Mais o faturamento do que a quantidade de funcionário. Por quê que eu digo isso? Porque eu não posso ter uma empresa que ganha mais de 360 mil reais por ano de faturamento, mesmo que eu tenha só 3 funcionários. Então, se for mais que 360 mil, ela não vai ser uma microempresa. Ela precisa necessariamente ser uma empresa de pequeno porte. E aí eu consigo ajustar a quantidade de funcionários dentro dessa margem que eu tenho permitida. Então, mas o primeiro passo para me restringir é o valor fiscal, porque se eu passar desse valor, eu pago uma multa. É que nem um microempreendedor individual. Eu tenho um limite de 81 mil reais por ano naquele setor, naquela classificação. Se eu passo desse valor, eu pago uma multa por estar classificada errada, pelo meu faturamento ser no lugar errado, e aí eu tanto pago uma multa, quanto eu tenho que pagar um imposto de renda maior. Então, não necessariamente vai ser o meu funcionário que vai fazer essa diferença, tá? Então, claro que se eu tiver um faturamento de até 360 mil e estiver classificada como microempresa, eu preciso ter até 9 funcionários. Eu não consigo ter contratados mais do que isso.
ou 19 se for como empregado. Então, eu tenho que trabalhar no meu limite. Como microempreendedor individual, eu posso ter faturamento de R$81 mil por ano e ter um funcionário. E no microempreendedor individual, eu não posso ter estagiários. É só um funcionário para me auxiliar. Aí na microempresa eu já consigo ter estagiário, já é diferente a colocação, porque são outros impostos que eu pago, são outros benefícios que eu consigo ter. Mas é importante eu, como pessoa física que exerce uma função informal, já me classificar como microempreendedor individual? Sim, é importante, porque você estabelece ali algumas coisas que te ajudam como empresa. Então, você vai ter alguns benefícios que a pessoa que está na informalidade não teria. Algum deles é até, vamos supor, que eu venda as bolsas que eu estava fornecendo para a Betânia, então eu corro o risco de, se eu estar vendendo ali de uma maneira informal, da minha produção ser apreendida. Então, eu preciso que isso seja formalizado. E aí eu consigo ter previdência social, eu consigo ter um apoio técnico do Sebrae, por exemplo, eu consigo emitir nota, se for preciso. Então, tudo isso são alguns benefícios que, como empresa, a gente consegue e como pessoa física, não. Aí, aqui a gente vem para a legalização de empresa. Para a gente legalizar uma empresa, colocar essa empresa para funcionar, são necessários algumas etapas. A primeira delas e mais importante é a obtenção de licença. Então, você precisa ir na prefeitura e verificar algumas coisas do seu imóvel. Então, primeiro, se esse imóvel está regularizado e se ele possui o habite-se. Se as atividades a serem desenvolvidas ali naquele imóvel respeitam as leis de zoneamento. Então, não sei se vocês já viram, tem alguns locais que não permitem que tenha comércio se for residencial. Nem se for uma quitandinha, não pode ter. Então, isso é muito importante saber antes de você começar a montar um comércio. É importante saber se os pagamentos de IPTU do imóvel estão todos ok, ou se você precisa regularizar isso. As exigências do Corpo de Bombeiros. Então, aquele imóvel ele vai precisar de extintor de incêndio, qual tipo de extintor de incêndio, se eu tenho qual que vai ser o tamanho do meu comércio, dependendo do tamanho do meu comércio, eu preciso ter mais de uma saída de emergência. Então, são todas as ações para a gente conseguir fazer funcionar esse comércio. Aí vamos supor que eu vou trabalhar com comida. Eu preciso pedir autorização na Anvisa, na Vigilância Sanitária, para funcionar. Então, tem todo um alvará e é um monte de documento que você precisa ter para a legalização. Depois de todo esse passo a passo, você vem para a regularização nos impostos competentes. Que aí a gente vai ter, primeiro, um registro na junta comercial. Então, as empresas, elas precisam ter esse registro na junta, que é para falar onde que está localizada a empresa. E aí, as empresas, como um microempreendedor individual, elas devem fazer inscrição direto no site do empreendedor individual. É diferente. O microempreendedor, ele não faz o registro na junta, tá? Aí, depois, a gente precisa regularizar na Receita Federal. Eu preciso de um cadastro na Receita Federal, da mesma forma que a gente tem o CPF, que é o cadastro de pessoa física,
a gente vai ter um cadastro de pessoa jurídica, que é esse cadastro que vai ter todas as informações que eu preciso. Aí, esses procedimentos e documentação necessária para o cadastro, a gente consegue lá no site da Receita Federal, é direto por lá. E depois a gente tem a inscrição na Secretaria da Fazenda do Estado, que aí é mais para a gente saber se vai ter que pagar ICMS, se vai ter que pagar, vai ter que fazer inscrição estadual. Tem gente que não precisa, por exemplo, o microempreendedor. Então, são algumas coisas, a gente vai percebendo que algumas precisam e outras não. E aí a gente tem o contrato social. O contrato social é para mostrar que você fez ali como que funciona a sua empresa. Então, vai ter todos os seus dados, afirmando quem é você, o que você faz, qual que vai ser a atividade da sua empresa, onde que vai estar localizada, qual que vai ser a matriz, o telefone, tudo sobre a sua empresa vai constar nesse contrato social. E o requerimento de empresário é como se fosse uma certidão. Da mesma forma que a gente tem uma certidão de nascimento, a gente vai ter o requerimento do empresário, que é afirmando que ele está apto, que ele agora é realmente um empresário. E aí, dentro de uma empresa, a gente vai ter um organograma, que é o que a gente comentou lá na frente, quer dizer, mais para trás, que é em relação à organização. Então, aqui a gente vai falar de uma estrutura organizacional da empresa. Ele vai ser uma forma gráfica, onde você bate o olho e consegue visualizar todos os setores daquela empresa. Numa empresa muito maior, a gente consegue ver vários setores, e em algumas até a gente tem na parte de diretoria, de certa forma, a gente vai ver um organograma colocado já quem são as pessoas responsáveis, como presidente e vice-presidente, o nome de cada um. E aí depois, na parte administrativa, a gente vem de uma forma mais geral, menos específica. Mas o papel mais importante do organograma é deixar claro para os funcionários onde que eles estão estruturados na empresa e quais áreas ou pessoas com que eles se relacionam diretamente. Porque às vezes a gente olha um organograma, vê alguns setores e não sabe muito bem quem que está relacionado ali, para quem que deve enviar o quê. Então, no organograma, a gente vê exatamente quais são os setores da empresa. E aí, aqui a gente vê os significados de cada componente num organograma. Então, a gente vê as linhas de comunicação, que são essas linhas contínuas. Deixa eu ver aqui, ó. Essas linhas contínuas, elas interligam os cargos ou áreas da empresa. E aí a gente tem as unidades de trabalho, cargo ou área, que são essas caixinhas. Então, eu posso ter aqui presidência ou o nome da pessoa, ou o cargo que ela representa. E aí a gente tem as hierarquias. Então, quem está aqui mais acima tem a hierarquia mais alta. E quanto mais abaixo, uma hierarquia menos baixa na cadeia de comando. Então, quanto mais abaixo, menos essa pessoa vai mandar. E aí, como a gente vê aqui, por exemplo, vamos supor que aqui seja o diretor e aqui embaixo estão os coordenadores. Todos eles representam uma mesma hierarquia dentro da empresa. Cada um dentro do seu setor. E aí a gente tem alguns modelos de organograma bem específicos que aí vai adequar de acordo com a empresa para que você trabalha. Então é importante a gente conhecer algumas delas. Então a gente vai ter um organograma vertical, que é esse que eu acabei de mostrar primeiro ali. Então a gente vai, ter o presidente, e aí meio que junto ao presidente a gente tem a assistente dele,
ela não vai ficar lá abaixo com os outros, ela está diretamente relacionada ao presidente. E aí depois a gente tem o vice-presidente de finanças, o vice-presidente de fabricação, o vice-presidente de vendas. Cada um tem uma função específica ali, mas todos esses vice-presidentes têm a mesma linha hierárquica dentro da empresa. E aí depois a gente vai ter os gerentes, que são o gerente de pessoal, gerente de fábrica, o gerente de orçamento, e depois os mestres. Então, todos eles você consegue ver que tem uma hierarquia onde um comanda mais que o outro. O organograma horizontal, ele não tem uma diferença muito grande do vertical. A única coisa é que você vai olhar para ele da esquerda para a direita. Aí a gente... Oi. Desculpa atrapalhar, Catiúcia. No caso, você estava falando que é isso que a gente vai ter que fazer na SAP 3, o organograma, porque eu li, pelo que eu li lá, eu não entendi que seria assim, não. Pelo que eu entendi lá, era para a gente fazer uma tabela, colocar o nome de pessoas que querem abrir negócios e colocar os ramos de atividade, colocar a forma jurídica, arrecadação, essas coisas, e explicar o porquê que a gente chegou a essa conclusão de Eu cada um também deles. entendi isso. Boa noite, Fernanda. Da noite. Peraí, gente. Deixa eu olhar aqui de novo, então. Só se eu olhei na turma errada. Peraí. Até porque o exemplo é aquele que tem lá no material, né? Que tem 4 pessoas, né? Que querem... Tem Isso. um ramo, né? Tem um capital e fala da arrecadação, acho que é mensal. É esse exemplo que tem lá. É. Peraí, gente. Deixa eu olhar no conteúdo de vocês. Porque a minha folha é essa aqui, ó. Ai, vocês não conseguem ver. Só um minutinho. Eu estava usando outro exemplo, gente. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ó, a que vocês têm é essa aqui. Que é para fazer isso que realmente que vocês acabaram de falar. Que é para organizar uma planilha. Da Isso, forma que você achar mais eficiente, com o nome do cliente, investimento inicial, arrecadação estimada. Isso, de acordo com o que tem numa página anterior a essa, que é aquele livrinho que é para a gente ver Um exemplo.
Para ver o exemplo que o gerente dá o nome, isso mesmo, dá o nome de três pessoas, no caso, 3 pessoas não, 4, né? Porque tem um que é sociedade. Ele dá os nomes da arrecadação, só que aí a gente vai ter que colocar qual é o objetivo da empresa, o ramo da empresa, forma jurídica, essas coisas. Já estava achando difícil. E quando você começou a mostrar esse cronograma aí, eu digo, pronto, agora... Não, o organograma estava muito fácil. Chega, eu estava feliz. Esse outro está muito difícil. Eu já fiz, mas eu não sei se está certo. Eu só fiz um, aí ainda tenho que pegar as outras, ainda não parei, Jesus. Só que aí tem tipo umas pegadinhas também, que a gente começa a fazer uma coisa, aí vê que o objetivo não dá certo com a forma jurídica, aí a gente vai ter que avaliar tudo de novo, o ramo. Eu já avaliei esse trabalho, acho que umas 3 vezes, e sempre encontro alguma coisa errada, que eu fiz errado. Ah, tá. É. Ó, a gente pode fazer de 2 formas, ou mantém do jeito que tá aqui, vocês que sabem. Ou a gente faz naquela que eu tava explicando. As 2 funcionam. Aí eu explico aqui agora, não tem problema. Mas a gente já decide. Então, deixa eu mostrar para vocês qual que seria a minha. Ah. Então, a gente tem aqui, ó, o contexto, você vai trabalhar como consultoria de uma empresa de RH e foi incumbido de atender um cliente específico que deseja realizar a constituição e legalização da empresa. É quase a mesma coisa que vocês têm que fazer no outro. Sendo que o outro tem 4 pessoas, isso aí só vai ser uma. Exato. Então, ele se refere à parte burocrática necessária para fazer a abertura formal do empreendimento, observando as regras impostas pelo novo Código Civil, que entrou em vigor no dia 11 de janeiro de 2003. Elas também seguem as normas estabelecidas pelo Departamento Nacional de Registro do Comércio. Você, como conhecedor das burocracias e trâmites legais para a abertura das novas empresas, precisará dar uma força para o cliente nesse sentido, além de organizar a estrutura pessoal da empresa. Então, na primeira etapa, vocês teriam que fazer, o ponto de partida é auxiliar, explicar quais que são as etapas necessárias para a abertura da empresa, que é também, de certa forma, o que vocês teriam que fazer na outra. Então, vocês têm que abrir uma planilha no Excel, que eu vou disponibilizar de qualquer forma ali para vocês. E aí, vocês tem um passo a passo também que eu vou disponibilizar para a abertura da empresa. Eu acho que eu já disponibilizei ontem, deixa eu confirmar aqui. A maioria já fez esse trabalho, já iniciou, porque eu acho que se já iniciou... Eu não iniciei porque eu não consegui acessar essa atividade ainda. Só tem até a SAP2 lá para mim. Porque acho que se a maioria tivesse acessado, aí permanecia na primeira explicação, né? Assim, porque hoje é que está tendo a aula. Nessa aba aí de conteúdo que a Joana abriu, tem todas as SAPs. Tem todas lá. Se você for lá dar uma olhadinha, você vai ver todas as SAPs. Só que assim... Então, eu estou olhando agora, só tem até a SAP2. Etapa 2 e 3 para ser enviado. Pronto. 3 lá, ele está falando das que ele já querem dizer aqui, ó. Mas acho que é o que ele recebeu, né? Só aparece para ele a 2, no caso. Isso mesmo, a 3 não está aparecendo. É porque a 3 eu não tinha disponibilizado ainda, que eu falei que eu ia primeiro explicar e aí depois a gente abria a SAP. Mas então a gente pode fazer do jeito que está aqui. A gente faz essa do conteúdo mesmo. Eu faço a folha para vocês e aí vocês me enviam. Vocês que sabem. Assim, aí já eu acho que para a maioria, sim, essa daí tá mais fácil, porque já tá mastigadinho, assim,
pouco mais mastigadinho ali naquele folhetinho que tem no conteúdo. Essa que ela mostrou agora? Nesse aqui, do conteúdo mesmo, Sim, entendeu? sim. Eu Mas gostei daqui que foi mostrado agora. Porque já coloca o nome das pessoas, de que vai abrir a empresa, já dá alguma informação sobre as empresas que as pessoas vão abrir, né, valores e tudo. Eu acho que esse aqui, do conteúdo mesmo, acho que está mais fácil para a gente poder fazer assim, do que tirar da cabeça um uma coisa que organograma. não sabe. Ah, não, mas o organograma você já tem. Ele te mostra aqui qual que é já. Todo mundo que tá aqui, Sim, sim. entendeu? Uhum. Então você já tem esquematizado todo mundo. Você só tem que montar esse organograma. Ai, entendi. E aí porque, assim, explicar para que Eu é. acho melhor da professora. A maioria como é que a Tícia tu já fez, né? A Tícia já fez, ela vai fazer tudo de novo, então, porque ela já fez. Mas não tem problema, não. Escolher um dos Não, então faz o seguinte, eu disponibilizo as duas e aí eu faço a correção de acordo com o que vocês me mandarem. É melhor, porque eu acho que ela já fez, Perfeito. né? Eu iniciei por meio, então, na primeira, então, não sei o restante da turma, né? Porque tem muita gente que ainda não conseguiu iniciar, então, daria no mesmo, né? Uma ou outra. Mas para quem já É fez... melhor assim, professora, deixar as duas opções. Que aí de qualquer forma eu vou ter que ver o que vocês vão me mandar. Então, indifere. Aí, nessa etapa, de qualquer forma, vai valer 20 pontos, tá? E aí, deixa eu ver quantas etapas são aqui. Peraí. Não tem problema, não. Eu faço esse também. Tem que estudar mesmo, né? É verdade, quanto mais estudar, melhor. Então, vamos para esse aí mesmo, então. Já que está vendo que faz, porque eu acho que só, eu acho, né? Que só quem tinha terminado tinha sido você. Se for só você, então dá para nós fazer a outra. Então, ó, eu só vou terminar aqui de explicar rapidinho o organograma, que só falta esse quadro aqui. E aí a gente vai ter o organograma de forma radial. Então, a gente tem de dentro para fora os setores da empresa, o que cada setor vai ser responsável, e aí mais mastigado aqui é o que cada um faz, digamos assim. Então, ele é um pouco mais estruturado. Abre mais, por favor, Joana. Ai, peraí. Aqui, ó. Então, a gente vai ter, por exemplo, aqui, a gente tem TI. O TI vai ser responsável pelo site, GPS, GPRS e aí aqui eles vão ser ligados ao hardware software, a desenvolvimento e gestão, ao acesso remoto. Aí a gente tem o técnico de manutenção e instalação. Aí tem o que cada parte vai ser responsável por fazer. E aí a gente vai ter um organograma matricial, que ele é um pouco mais interligado um com o outro. Se vocês verem aqui, ó, a gente tem a parte dos setores, e aí aqui o que cada um faz. Então, um organograma mais tradicional é esse aqui. Opa. É esse aqui, que é o que a gente costuma ver em vários locais. Mas aí vocês vão ter que ver qual que é o mais adequado para a empresa de vocês, para a empresa que foi contratada. E aí vocês explicam por que ele é o mais adequado. Mas a gente vai ter que apresentar assim também em slide ou não? Não. Esse não precisa, Tá bom. tá? Esse é bem mais tranquilo.
Ok. Tá bom? Bom, galera, por hoje é isso. Então, eu vou liberar lá a SAP para vocês. Já estou liberando. Professora, é para Oi. entregar até quando? Acho que a gente pode adiar um pouco essa entrega. Até dezembro. A gente termina em novembro. Não atrase, não. Mas vocês são engraçadinhos hoje, hein? Mas, ó, o nosso curso ele vai até dia 6/11. Então, a gente pode colocar... A entrega estava para o dia 6/10. A gente pode colocar para a próxima segunda, para outra segunda. Então, para o dia 11, pode ser? Pode. Então, Tudo bem. Tem então que fica poder, né? para o dia 11 a entrega. Eu vou ajustar o cronograma Tá bom. e aí eu ajusto aqui na sala, tá bom? Ok. Ok. Então tá, galera. Boa noite. E aí o pessoal que eu não fiz a correção ainda, quer dizer que não subiu lá a nota, eu já subo agora. Boa noite, professora. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Bom descanso, boa semana para vocês. Boa noite. E não esqueçam de marcar a presença. Ok. Já marquei, a minha tá ok.